Gênesis 22, nós vamos ler uma porção das Escrituras. Hoje a gente não vai trabalhar nenhum tema específico, estamos no intratema. Talvez daqui a 2, 3 semanas a gente comece um novo tema. Então, estamos nesse período trabalhando dentro daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias. Então, o tema específico daqui a umas 2, 3 semanas. Amém? Gênesis capítulo 22 diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, e sobre ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Só o Paulinho está aqui hoje? Amém, irmãos? É o frio, o que é? Irmãos, hoje eu quero falar sobre os fundamentos da adoração. É o tema da mensagem hoje, os fundamentos da adoração. Estamos diante de uma das passagens mais emblemáticas aqui do livro de Gênesis, eu diria até a mais dramática delas. Uma história que realmente, irmãos, nos ensina muitas lições, principalmente sobre fé, obediência, confiança em Deus. Mas esse texto também nos ensina, irmãos, sobre adoração. E hoje eu quero trabalhar com vocês, com base na experiência vivida por Abraão e Isaque aqui no Monte Moriá, sobre o que as Escrituras nos ensinam a respeito do sacrifício que agrada a Deus. Afinal de contas, o que nós, réis mortais, seres humanos pecadores, falhos e limitados, o que nós podemos oferecer a um Deus autossuficiente, um Deus que não precisa de absolutamente nada? O que a gente pode oferecer a Ele que possa chegar até Ele como uma oferta agradável, como algo que realmente agrade o seu coração? O que Deus deseja receber de verdade? Nesse texto, meus irmãos, nós temos o patriarca correspondendo à aprovação
correspondendo uma aprovação terrível de uma maneira muito interessante. A maneira como Abraão corresponde à aprovação nos ensina ou nos aponta o caminho sobre essa adoração que agrada o coração de Deus. Sempre é importante a gente salientar que Deus, ele não procura adoração. A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Deus não procura adoração. Nesse exato momento, na sala do trono, existem criaturas gloriosas, santas, inimagináveis, adorando a Jesus na beleza da sua santidade, dia e noite, noite e dia, pelo século dos séculos. Por isso Deus não procura adoração, ele procura verdadeiros adoradores. Então, ele não procura adoração, ele procura relacionamento. E eu acho que isso faz toda a diferença. E os verdadeiros adoradores, irmãos, são aqueles que a vida vem antes da oferta. Porque antes de Deus aceitar a nossa oferta, a nossa adoração, Deus precisa aceitar o adorador. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre ofertas, ele diz assim: se você for ofertar e tiver algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta, vai resolver a treta, vai resolver o problema, e depois você volta e apresenta a sua oferta. Por que Jesus fala isso? Porque a minha vida precisa preceder a minha adoração. A minha vida precisa preceder a oferta. Bom, dito isso, cabe a pergunta: como que então procedem os verdadeiros adoradores? Como que Abraão aqui corresponde a ponto de Deus, no final desse texto dramático aqui, Deus aprová-lo, aprovar o que ele fez? Existe aqui, irmãos, implícito no texto, pelo menos 3 premissas fundamentais sobre adoração. Eu penso que essas verdades devem ser replicadas por todos aqueles que desejam adorar a Deus de forma que lhe agrade. Esses princípios que eu quero mostrar ou pontuar para vocês aqui são a renúncia, a fé e a sujeição. Essas verdades precisam preceder a nossa oferta, precisam preceder a nossa adoração. Amém, irmãos? Então tá, vamos lá. O texto começa dizendo: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Que coisas são essas? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho na história de Abraão. Você lembra que Deus chama Abraão de um contexto totalmente idólatra. Deus se revela ao patriarca. Deus faz a Abraão uma promessa. Na verdade, Deus faz 2 promessas a Abraão. Primeiro, que ele daria um filho a Abraão, e também daria uma terra para os descendentes de Abraão. Então, no devido tempo, Deus vai cumprir essa promessa, mesmo Abraão já sendo idoso, mesmo a sua esposa tendo quase também 100 anos, e ela também sendo estéril. Esse casal de pessoas idosas aqui experimentaram o sobrenatural de Deus. Quando o texto diz depois dessas coisas, ele está, na verdade, se referindo ao que acontece no capítulo 21. Se você ler depois em casa, você vai ver que no capítulo 21 mostra a promessa se cumprindo, o menino nascendo, depois Abraão dá um grande banquete para celebrar o desmame de Isaac, e o capítulo 21 ainda mostra Abraão crescendo, prosperando, ele cavando poços. Ele vai ficar extremamente grande naquela região, poderoso naquela região. No texto do capítulo 14, para vocês terem uma ideia, diz que Abraão mobilizou um exército de 318 pessoas nascidas na sua casa. Então, cara, é muita gente. E ele não era rei. A gente não está falando de um rei, a gente está falando de uma pessoa que Deus prosperou, que Deus abençoou, que Deus fez crescer. Para vocês terem uma noção de como Abraão estava grande aqui, o Abimeleque, que é o rei daquela região, ele vai ter receio da figura da pessoa de Abraão. Ele vai ficar com medo da presença de Abraão ali perto dele. Então, Abraão, para acalmar os ânimos, ele faz um acordo de paz com esse Abimeleque, e Abraão planta um bosque para simbolizar aí essa paz.
Então essas, irmãos, são as coisas que o texto está falando. De um Abraão que recebe o cumprimento da promessa, de um Abraão que se torna poderoso na sua localidade, na sua região, e a ponto de outras pessoas e reis temerem a sua pessoa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, aqui, e o que fica subentendido no texto, é o fato de que o patriarca, após o cumprimento da promessa, ele não eleva mais altares ao Senhor. Antes da promessa se cumprir, parece que onde Abraão chegava, ele erigia um altar, ele elevava um altar. Mas agora, você vê citado no texto, Abraão dando um banquete, um grande banquete, Abraão cavando poços, você vê Abraão plantando um bosque, ou tamargueira, depende aí da sua versão, mas parece que cessaram os altares. Cessou o altar. Os comentaristas do Antigo Testamento, eles pontuam que realmente, após o nascimento de Isaac, parece que houve um arrefecimento na vida espiritual de Abraão. Ele deu aquela famosa relaxada. É como se ele dissesse assim, bom, agora já alcancei, a promessa aconteceu, Deus cumpriu sua promessa, eu estou grande, eu estou próspero, agora eu vou descansar, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar numa boa, eu vou aproveitar a minha aposentadoria. Abraão adentra, irmãos, em um comodismo existencial e espiritual. Sabe, irmãos, e quantos de nós muitas vezes repetimos esse mesmo padrão? Depois de anos, sei lá, orando, jejuando, buscando, acreditando, sabe? Aí Deus vai e abre as portas, Deus cumpre a sua promessa, Deus abre a porta do trabalho, Deus prospera os negócios. Aí o que muitos fazem, e eu estou falando de algo que é real, irmão, isso acontece direto. O que muitos fazem, decidem viver tudo isso à parte de Deus. Param de vir à igreja, param de cultuar, até de vez em quando ora, mas não é mais como antes, não é mais na mesma intensidade, sabe? O problema, escute, não é dar banquete. O problema não é cavar poços. Não é plantar bosques. O problema é não elevar mais altar. Então deixa eu ser bem prático aqui. Irmão, se Deus te salvou, se Deus te chamou, se Ele mudou a sua vida, se Ele mudou a sua história, se Ele te abençoou, sabe, Deus tem te abençoado, você tem sentido a bênção do Senhor chegando na sua vida, na sua casa. Entenda uma coisa, Deus tem um propósito nisso. E o propósito de Deus ao abençoar os seus filhos não é vê-los deitado eternamente em berço esplêndido agora que a promessa se cumpriu. Não. Deus te chamou, tem um chamado ainda sobre a sua vida, tem uma missão ainda para você, tem uma vocação ainda na sua vida. Não tem problema você trabalhar, não tem problema você estudar, não tem problema você se capacitar para se tornar melhor na sua área, está tudo bem. O problema é não levantar mais altar. Então a vida de Abraão está toda organizada. Sabe quando a vida está toda organizada? Eu não sei, a minha vida... É difícil saber disso. Mas, enfim, eu presumo que muitos aqui têm a vida organizada. Mas está tudo funcionando bem. Tudo certinho. Prosperidade, dinheiro no bolso. Só que a nossa organização, aos olhos de Deus, às vezes é uma bagunça. Às vezes, a nossa organização externa, o nosso pragmatismo, esconde a desorganização interna. Toda organização humana sem altar ao único e verdadeiro Deus é uma bagunça, irmão. Por isso que Deus vem e bagunça a nossa organização. Porque a bagunça que Deus promove, nos tirando da zona de conforto, gera a organização que Deus espera. Acontece que a gente não gosta, né? E essa bagunça, ela vem, essa desorganização vem quando tudo está bem, né? De repente,
tudo vira, tudo muda. Estava tudo bem ontem, estava tudo certo, e agora tudo mudou. Então Abraão está tranquilo, está próspero, abençoado, feliz com o seu filhinho, o menininho, Isaac. Quem sabe logo nós temos um Isaac aqui na igreja, irmão. Dei spoiler, desculpa, Paulo. E o que parece, irmãos, é que tudo isso, de alguma forma, afetou a intencionalidade de Abraão junto ao altar de Deus. Aí você pode dizer assim, Kleber, eu acho que você se confundiu, porque no capítulo 21, diz que Abraão invocou o nome do Senhor em Berseba. Exatamente. Abraão invocou. Só que repare no texto. O texto diz que ele planta um bosque. Uma tamargueira, sei lá o que é isso, é uma tamargueira, irmão. Depende da sua versão, vai estar tamargueira. Então ele planta um bosque, não que ele construiu um altar, como antes. Então ele ora sim, mas não edifica mais o altar. Ele reconhece Deus, reconhece o Senhor, mas não sacrifica mais como antes. E há uma diferença sutil, mas importante aqui. Antes, a cada passo da jornada de Abraão, é marcado por um altar. É como se ele dissesse, eu não avanço 1 centímetro primeiro sem render tudo ao Senhor. Mas depois que Isaac nasce, o altar some da narrativa. Parece que o altar já não é mais necessário. Então, nós precisamos cuidar, irmãos, porque é possível sim invocar a Deus sem mais se render a Ele. É possível falar de Deus, cantar sobre Deus, frequentar cultos e ainda assim manter o coração fechado, intocável, sem mais sacrifícios como antes. A fé continua funcionando. A crença continua. A teologia continua. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Meu Deus, Jesus, meu Senhor. Mas às vezes o altar já não está mais de pé. O chamado, irmãos, é para voltarmos ao lugar onde o altar é mais alto do que as bênçãos. Onde a presença não é só invocada, mas ela é honrada com a própria vida. Interessante que nós conhecemos Abraão como o pai da fé, não é? É o pai da fé. Só que aqui, no capítulo 21 e 22, ele ainda não é o pai da fé. Ainda não é o pai da fé. Ele não tinha chegado a esse nível. Deus está querendo levá-lo a esse nível mais profundo de intimidade, de revelação, de relacionamento. É por isso que o texto diz que Deus pôs Abraão à prova. Vários textos das Escrituras, meus irmãos, nos ensinam, nos apontam que o objetivo das provações é nos fazer crescer em Deus, no conhecimento de Deus. Por isso que nós precisamos entender de uma vez por todas que todas as provações que nós passamos, elas não são apenas momentos de dificuldades, momentos de dor, mas são portas abertas para uma revelação mais profunda de Deus na nossa vida. Porque uma coisa é você dizer assim, ó, Deus é fiel, aleluia. Outra coisa é você experimentar a fidelidade de Deus. Uma coisa é você dizer Deus é bom, outra coisa é você experimentar a bondade de Deus. E quem vai nos levar para esse campo da experiência é o Senhor quando nós somos provados. Por isso que o texto diz, passada essas coisas, Deus provou a Abraão. Preste atenção nisso. Deus provou a Abraão, ou seja, tudo o que ele iria viver, tudo que ele iria enfrentar, todos os sentimentos, misturei sentimento com medo, sentimentos, ó, nova palavra.
Vamos adicionar no dicionário, né? Todos os sentimentos, tudo que ele iria enfrentar, toda a pressão, toda a angústia, todo o medo, toda a dor na alma, isso não estava sendo promovido pelo diabo. Isso não era a fúria do inimigo. Isso era o próprio Deus provando o seu servo. É por isso que precisamos diferenciar entre tentação e provação. São coisas distintas e é importante a gente entender a diferença delas. A provação, irmãos, é Deus. É Deus nos moldando. É Deus nos forjando. A tentação é o maligno. E a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém. Ele prova os seus filhos. Tem um teólogo chamado F.B. Meyer que ele diz que a tentação é o diabo querendo tirar o pior de nós. E a provação é o próprio Deus querendo extrair o melhor de nós. Deus estava querendo extrair o melhor de Abraão, como um testemunho poderoso para a posteridade, como nós vamos ver aqui. Por isso, Deus chama o seu servo e no verso 2 diz: pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e vai à terra de Moriá e ofereça em holocausto. Irmão, eu gosto dos detalhes do texto. Às vezes eu fico 1, 2 dias lendo e relendo, fico travado em um versículo e eu fico observando os detalhes. Você consegue observar os detalhes aqui? Pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece em holocausto. Deus está sendo explícito, Ele está deixando claro o que Ele requer de Abraão. Deus poderia ter dito assim: pega Isaque e leva lá e vamos oferecer ele no holocausto. Mas Deus, ele é detalhista, é o detalhe. São as camadas aqui. Pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece em holocausto. Deus descreve de maneira muito clara e ele deixa muito bem delineado o que ele está requerendo de Abraão. E aqui está o ponto. Deus não está pedindo qualquer coisa. Ele está requerendo tudo de Abraão. Tudo. Perceba que Deus não diz assim: Abraão, me traz uma novilha. Abraão é rico, a gente acabou de falar isso. Abraão é rico, poderoso. O que era uma novilha? O que era um cordeiro, um carneiro? Para ele não era nada. Deus poderia ter dito assim: me traz Ismael. Ismael também era filho de Abraão, gerado fora do propósito, gerado fora do casamento, inclusive era o filho primogênito. Se fosse levar em conta, se Deus fosse levar em conta. Abraão amava ele. Mas sabe o que, na verdade, Isaque é o filho da promessa. É por quem Abraão orou, é por quem ele chorou, é por quem ele clamou e esperou por tanto tempo. Isaque simboliza tudo. Isaque simboliza a segurança do futuro. Daquele senhor de agora, nesse texto, ele vai ter 125 anos. A segurança no futuro. Isaque simboliza os sonhos projetados, a herança, a esperança na posteridade, na linhagem, na continuidade da linhagem de Abraão, da família de Abraão. Olha que importante isso. E a pergunta é: por que Deus está pedindo tudo de Abraão? Por que Deus nos pede tudo, irmão? Deus nos pede tudo para que Ele seja tudo em nós. Quando Deus não é tudo, o tudo do nosso coração assume o lugar de Deus. E é isso que tinha acontecido aqui. Você entende por que Deus está pedindo Isaque? John Walton, um estudioso do Antigo Testamento, comentando essa passagem, ele diz assim: Deus não pede menos de nós do que ser tudo em tudo. Deus quer de nós que Ele seja tudo em tudo. Deus não quer ser uma parte da sua vida.
Ele não veio para ser um complemento, um acessório espiritual, um amuleto de segurança que você acessa, você aciona nos momentos difíceis. Deus quer ser o centro, Deus quer ser o tudo, o motivo de tudo que você faz e de tudo que você é. Não porque Ele é um Deus carente, preste atenção nisso. Deus não é um Deus carente, mas porque Ele sabe que só nele você vai encontrar a verdadeira vida, só nele você vai encontrar o tudo. Tudo que está fora de Deus é passageiro, é temporal, é instável. Sabe, irmão, por isso que Jesus diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa frase é maravilhosa. Esse versículo é maravilhoso. Esse é um convite para a gente deixar de viver uma vida fragmentada, dividida, confusa, e finalmente experimentarmos a plenitude que vem de quem vive por algo eterno. Talvez hoje Deus está te chamando para uma entrega mais profunda. Não porque Ele quer tirar tudo de você, mas porque Ele quer te dar tudo. E esse tudo começa quando a gente decide abrir mão do controle, abrir mão dos ídolos do coração, os ídolos escondidos, das seguranças falsas que nós vamos construindo ao longo do tempo. Por isso a pergunta: quanto de você Deus tem? Quanto de você Deus tem tido nesses dias? Será que as bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida não têm se tornado ídolos no seu coração nesses dias? O quanto de você Deus tem? Um dia, um jovem chegou para Jesus com muita sinceridade no seu coração. E ele disse assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa, né? Logo, para quem responder? Para Jesus. Jesus aponta para a lei. Aí ele fala assim: mas isso eu faço desde a minha infância. Eu faço isso desde pequeno. Eu aprendi como fazer. Mas parece, conjecturando agora, parece que há um vazio. Eu faço, mas parece que está faltando alguma coisa. Aí Jesus diz assim: eu sei o que está faltando. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Olha que convite maravilhoso. Quando Jesus faz isso, irmão, Ele revelou o coração daquele jovem. Ele revela o coração daquele moço. O texto diz que ele era muito rico. E ele saiu triste, porque ele não fez o que Jesus disse que era para ele fazer. Então, Jesus revelou o coração dele. Para Abraão, Deus diz: me dá o teu filho. Para o jovem rico, ele disse: vende tudo. E para você, o que Jesus diria? O que o Senhor pediria? Deus não pede menos de nós do que ser tudo em tudo. Quanto de você Deus tem? Porque às vezes a gente diz: Deus, eu te entrego tudo. Eu entrego tudo a Ti. Mas muitas vezes temos áreas das nossas vidas que nós não queremos entregar, ou que nós não queremos que sejam tocadas. Você já imaginou Abraão negociando com Deus? Senhor, o Isaac não. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu tenho muitos rebanhos, eu tenho muita coisa, muita riqueza. Pode ser tudo, mas deixa Isaac aqui. Foi tão difícil para ter esse menino. Foi tão custoso, eu chorei tanto, eu sonhei tanto. Aí ele nasceu e agora o Senhor está me pedindo. Você não vê ele fazendo isso. Porque Abraão conhece a voz de Deus. E ele está disposto, sem titubear,
apresentar a Deus aquilo que ele pediu. Mesmo que isso lhe custe tudo. Irmãos, o caminhar com Jesus vai exigir de nós, de mim e de você, tudo. Foi Bonhoeffer que disse que a salvação é de graça, mas o discipulado, o andar com Jesus, seguir a Jesus, isso exige de nós tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. O mínimo que Deus espera de nós é tudo. Ou seja, seus projetos, seus sonhos, seus ideais. Quando nós entregamos tudo, quando nós deixamos tudo aos pés dele, é aí então que nós ganhamos tudo, porque nós ganhamos ele. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui com Abraão sobre adoração é que antes de aceitar a adoração, ele precisa encontrar um adorador que já lhe entregou tudo. Porque a adoração não é uma mera canção, não é um mero levantar de mãos, mas é um estilo de vida marcado pela rendição total. Então, quando se trata de adoração, antes de qualquer coisa, vem a rendição completa e absoluta. Na continuação do texto, nos versículos 3 e 4, diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Eu fico pensando aqui, irmão, como que foi a noite de Abraão? Que noite foi essa? Certamente ele não dormiu. Eu tento me colocar no lugar dele como um pai aqui. Quem é pai aqui sabe que o amor que a gente tem pelos filhos é um amor visceral, é algo inexplicável. A paternidade, ela mudou essa minha percepção. Eu nunca tinha experimentado um amor dessa forma. Um amor visceral. Eu costumo dizer para Elisa, a minha esposa, que o amor que eu sinto pela minha filha, ele é um amor que dói. É um amor que dói, porque eu olho para a fragilidade dela, eu olho para a pequenez dela e, não sei, dói, sabe? É difícil explicar. Então imagina esse senhor aqui, que esperou tanto tempo, 100 anos, e agora, quando seu filho já está numa idade mais adulta, Deus lhe pede isso. Aqui, Abraão está vivendo da tensão entre a fé e a razão. Mas mesmo confuso, Abraão decide obedecer. Então ele prepara o jumento, ele corta a lenha, ele convida os seus serviçais e ele vai com o seu coração apertado, com a sua mente acelerada. Certamente, ele não contou nada para sua esposa. Talvez, se ele contasse, ia dar ruim. Talvez, eu não sei. Estou conjecturando. Talvez ela dissesse assim: velho, tu ficou maluco. Tu tá caducando. Não toca nesse menino. Deixa ele aqui. O Abraão ia chegar perto do menino depois, a Sara ia botar uma proteção de 3 homens na frente de Abraão. Mas ele não fala nada para Sara e ele vai por 3 dias, 3 longos e terríveis dias. Esse tempo aqui, irmão, ele também é significativo. O tempo ele faz parte do processo. Sabe por quê? Ele teve muito tempo para refletir. Ele teve muito tempo, 3 dias. Fora a noite, que foi turbulenta, foi caótica, possivelmente não dormiu, como eu falei. E aí 3 dias caminhando em direção ao local. Muito tempo para pensar, para repensar. E aliado com isso, nós temos o silêncio de Deus, porque Deus vai falar só lá. 3 dias naquela tensão entre a fé e a razão, sabe? Entre a lógica, entre a emoção, entre a certeza e a dúvida. Quando eles chegam no local, presta atenção nisso. Versículo 5
Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui começa a ficar interessante o negócio. Preste atenção nisso. Iremos, vamos adorar e voltaremos. Observe o plural. Ele está falando que Isaac vai voltar com ele. Em nenhum momento, Deus disse a Abraão que Isaac iria voltar. Em nenhum momento. Quem disse para Abraão que Isaac iria voltar? Deus pediu, se você ler no texto, para Abraão apresentar Isaac em... Agora vocês tinham que vir. Ajuda. Holocausto. Se você não sabe o que é o holocausto, eu vou te explicar. Se você é meio sensível, se segura aí. O holocausto, nesse período patriarcal aqui, era meio sanguinolento. Era meio cruel. O animal era levado junto do altar de pedras e o animal era amarrado e o ofertante, ele cortava a garganta do animal, ele abria o animal, tirava os órgãos, limpava os excrementos, deixava só o que prestava ali, tacava fogo na lenha e aquele animal ele era consumido pelo fogo até virar cinzas. Isso era o holocausto. O holocausto é um sacrifício completo. É isso que Deus está pedindo para Abraão fazer com seu filho. Ele deveria pegar Isaac, amarrar a mãozinha dele, colocar lá, abrir. Isso, aos ouvidos modernos, irmãos, chega a beirar o absurdo. Coitado dos animais. Ou, como que um Deus pode pedir tamanha atrocidade para um pai? Sim ou não? Né? As pessoas, enfim. Mas a gente não pode analisar a questão cultural com as lentes de hoje, usando os valores de hoje. Nós precisamos observar o contexto histórico. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa levar em consideração. Sabe por que Abraão, ele não encarou como um absurdo? Você percebe que Abraão não encara como um absurdo, certo? Ele não encara como um absurdo. Por quê? Porque isso era uma prática comum das religiões de Canaã. Nas religiões cananitas, tinha lá algumas dessas religiões que os primogênitos eram oferecidos para as divindades. Então isso era uma prática comum dentro das religiões. Só que o que é estranho aqui, para Abraão, no caso? É estranho que esse único Deus verdadeiro, que se revelou para ele, que se mostrou como o único Deus verdadeiro, ele nunca tinha pedido isso. Essa é a parte estranha do negócio. O segundo ponto que a gente precisa levar em consideração, quando a gente trata sobre esse texto, é que nós, que temos a revelação completa, nós sabemos como termina a história. Deus intervém. Deus, ele está apenas provando o seu servo como um registro para a posteridade. Acontece que Abraão, ele não sabia disso, porque ele estava sendo provado. Por isso que é maravilhoso e belo essa declaração de Abraão, irmãos, aos seus servos. Nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Quem falou para Abraão que ele iria voltar? Mas aqui entra a fé. A fé no Deus que chamou, a fé no Deus que prometeu, a fé no Deus que cumpre promessas,
a fé na palavra desse Deus. Porque Deus tinha dito para Abraão que em Isaque seria achada a sua descendência. O que Abraão tinha, além de um conhecimento prévio de Deus, é uma palavra de Deus. E isso foi suficiente. Abraão confiou no Deus que tinha dito, mesmo sem entender, mesmo confuso, mesmo sem saber como ia ser, Abraão confiou no que Deus lhe prometeu, no que Deus tinha dito antes. Abraão nos ensina, irmãos, que o verdadeiro altar da adoração, ele é construído sobre a fé. Ele disse, vamos adorar e vamos voltar. Não é porque ele sabia como que Deus faria, mas porque ele cria na palavra. E essa é a essência da fé que adora verdadeiramente. Não é sobre entender o caminho, é sobre confiar num Deus que nos guia no caminho. Porque o verdadeiro adorador é aquele que mesmo sem ver, mesmo sem entender, ele decide confiar na palavra de Deus. Ele decide confiar em Deus. O que me chama a atenção é que ele chama esse ato, que eu acabei de explicar para vocês aqui, de adoração. Vamos lá, vamos adorar. Eu acabei de explicar para vocês o que ele está prestes a fazer. Nós vamos adorar e vamos voltar. Abraão transforma a provação em uma oportunidade de adoração. Isso é interessante porque quando nós passamos, irmãos, dias difíceis, dias de crise, ou por provações terríveis na nossa vida, o que nós queremos, na verdade, é resolução. Nós queremos que as coisas se ajeitem, nós queremos respostas, nós queremos saber o porquê que está acontecendo isso, o porquê do porquê, nós queremos saber. A última coisa que a gente pensa às vezes é adorar a Deus, adorar ao Senhor. Abraão transforma provação em adoração. Iremos, vamos adorar e voltaremos. O que é isso, irmãos? Fé. O fundamento da adoração que agrada a Deus. O autor de Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o fato é que existem pessoas que prestam adoração, que prestam culto sem fé. Quem são estes? São aqueles que não vivem pela fé. Pessoas que entoam canções, que vêm ao culto, mas no seu dia a dia não obedecem à palavra de Deus, ou que não confiam na palavra de Deus. Deus diz através de Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que isso quer dizer? Eles prestavam culto, adoravam, sacrificavam, mas no dia a dia desonravam a Deus, porque não obedeciam à palavra. Isso mostrava que eles não confiavam em Deus. Então, o que nós temos aqui em Isaías é uma prestação de culto sem fé. Adoração sem fé é mera religiosidade. E Deus não quer que você seja um mero religioso. Deus quer que você seja e se torne um verdadeiro adorador. Deus está chamando o seu povo a sermos verdadeiros adoradores. Pessoas que, acima de tudo, irmãos, vivem verdadeiramente pela fé, confiando e obedecendo em Deus, independente das circunstâncias, independente de situações. Nós continuamos crendo, nós continuamos servindo, nós continuamos obedecendo, porque nós cremos em Deus e na sua palavra.
Quem concorda sobre essa questão da fé na vida de Abraão é o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 17. Ele diz, pela fé, presta atenção nisso, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto para sacrificar o seu filho, do qual havia dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Uau! Olha a revelação do autor de Hebreus, irmãos. Abraão creu num Deus que ressuscita mortos. De onde ele tirou essa informação? Se nas religiões do Antigo Oriente Próximo não havia nada parecido de um Deus que poderia trazer à vida algo que estava em cinzas. Na verdade, não sabemos o grau de revelação que Abraão tinha, mas sabemos que ele creu em Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus capaz de criar as coisas do nada, de trazer à existência as coisas que não existiam. Abraão creu nesse Deus. Então esse é o fundamento da adoração aqui no texto. A fé. A fé em Deus e a fé na palavra, naquilo que Deus disse. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar o Senhor. Na continuação, nos versos 6 e 8, ele diz assim, o texto diz, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão deixa os seus servos ali, no pé do monte. Possivelmente, se eles visualizassem a cena, eles também iriam, de alguma forma, tentar demover Abraão dessa ideia. Ele sobe com Isaque. Como eu disse, Isaque aqui teria cerca de 20 a 25 anos. Por isso que ele carrega a lenha. E ele, muito curioso, pergunta ao seu pai, pai, nós temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Irmãos, essa aqui pode parecer uma pergunta muito inocente, uma pergunta qualquer, mas não é. Essa é a pergunta mais importante do Antigo Testamento e quiçá da Bíblia Sagrada. Onde está o cordeiro? Essa não é a pergunta apenas de um filho curioso. É a pergunta mais importante da história do povo de Deus. Onde está o cordeiro? Porque na progressão da revelação, na história do seu povo, pouco a pouco Deus foi introduzindo a revelação, a ideia, através dos profetas, através dos salmistas, através de sacerdotes, que um dia um cordeiro iria morrer pela substituição do pecado do povo. À medida que a história vai avançando, o povo ficava mais ansioso pela vinda deste. O povo ficava cada vez mais ansioso. Abraão profeticamente diz, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão responde Isaque, mas quem dá a resposta mais perfeita para essa pergunta de Isaque, na verdade, é João Batista. João Batista, ele estava no Rio Jordão, como de praxe, batizando muitos, quando de repente, a detalhe, João, ele é filho de sacerdote. Só que ele escolhe viver como um profeta. Olha só que interessante isso. Sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote era aquele que apontava para o cordeiro que iria para o sacrifício. E João,
ele escolhe ser um profeta, ou escolhe viver o chamado de ser um profeta no deserto. E quando ele está lá batizando, ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que vai nos substituir. Eis o Cordeiro que Deus enviou para assumir o nosso lugar. E esse Cordeiro, irmãos, que é Jesus, após o seu sacrifício, se torna o centro da nossa fé, o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração. Eu disse que Deus não procura adoração. Sim, Deus não procura adoração, mas Ele é digno de adoração. É por isso que lá em Apocalipse, João tem um vislumbre da sala do trono. Meu Deus, imagina que cena gloriosa, irmãos. Ele tem só um vislumbre da sala do trono. E ele vê vários anjos adorando a Jesus. E eles declaram: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O Cordeiro é digno de receber tudo o que temos para oferecer. Ele é digno da nossa adoração, do nosso culto, das nossas palavras. Ele é digno. Isaac entende que a adoração que não tem o Cordeiro está faltando alguma coisa. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro na nossa vida, na nossa adoração? Onde está o Cordeiro nas nossas decisões? Onde está o Cordeiro na nossa adoração? Onde está o Cordeiro? Dos versos 9 ao 11, mostra ele subindo ao monte, no lugar que Deus mostrou. Abraão edificou um altar. Ele preparou as pedras, arrumou a lenha, colocou Isaac sobre a lenha, amarrou a mão do seu filho. Perceba a sujeição de Isaac. A sujeição de um homem de 25 anos. Ele não luta, ele não tenta agredir seu pai, ele não tenta sair daquela posição. Aqui nós temos a sujeição de um filho. Primeiro, antes da sujeição do filho, na verdade, nós temos um pai que obedece. Um pai que se sujeita a Deus. Não sabemos se ele não questionou, mas ele obedece. Isso que importa, isso que fica claro, e é isso que o texto nos mostra. Ele obedece. Um pai que obedece. Na verdade, um pai que se sujeita. Na esteira disso, nós temos um filho que se sujeita. Um filho que obedece. Um filho que é o reflexo do seu pai. E aqui eu abro um parêntese. Pais que são obedientes, que são sujeitos ao Senhor, estão proporcionando aos seus filhos um ambiente onde eles poderão desenvolver desde cedo o que significa obediência a Deus. O contrário disso também é verdade. Lares que os pais não obedecem a Deus, não obedecem ao Senhor, não são sujeitos a Deus e nem à palavra, vão gerar crianças que não estão dispostas a obedecer a Deus. Provérbios diz: ensina o menino no caminho que se deve andar. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Não é ensina o caminho. Ensinar o caminho é muito fácil, irmão. O autor de Provérbios está falando de uma jornada. A nossa vida é uma jornada. Fala de nós, como pais, sermos sacerdotes, sermos reflexos para os nossos filhos. Então, mais uma verdade aqui que esse texto nos ensina sobre adoração, que não existe a verdadeira adoração sem a verdadeira sujeição à vontade do Pai.
Então você pode ser um ótimo músico, você pode ser um ótimo teólogo, você pode ser um ótimo cantor, um ótimo dizimista, você pode ser alguém que carola de igreja, eu sou carola de igreja, mas você pode ser um carola de igreja. Se você não se sujeita à vontade do Pai, você não está adorando a Deus de verdade. E o Senhor nos chama, meus irmãos, para este lugar, onde não existe reservas na nossa entrega. Como foi dito aqui já hoje, o Evangelho nos convida para esse radicalismo. Quando se trata da vida com Deus, é radicalismo. É radicalismo, é tudo em tudo. É radicalismo. A gente precisa ser equilibrado. Então, na vida com Deus, nós precisamos ser radical, irmão. Amar o Senhor de todas as forças, com todo o nosso coração. Como diz o texto, estou caminhando para o final. Isaac é deitado sobre o altar do holocausto. Certamente sem entender, mas confiando no seu pai. É um filho que confia no pai. O pai pega a faca, está pronto para executar, pronto para fazer. No último momento, no 45 do segundo tempo, Deus dá um brado, dizendo a Abraão: Abraão, não faça isso. É como se ele estivesse dizendo: Abraão, até aqui, Abraão, você foi aprovado. Preste atenção nessa expressão aqui, porque você não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão, você obedeceu até o fim, mesmo sem entender, você não negou aquilo que mais te custava, aquilo que Deus te pediu. Então a pergunta é: por que Deus prova Abraão? Deus não é onisciente? Deus não conhece todas as coisas? Deus não sabia que Abraão, lá no final, ele ia até o fim? Abraão já tinha sacrificado Isaac no seu coração. Isaac já estava sacrificado no seu coração. Deus já sabia. Por que Deus deixou ir até o fim? Por que Deus permitiu que Abraão passasse por esse estresse, por essa angústia, por esse sofrimento, por essa dor? Por quê? A resposta está no versículo 12. Pois agora eu sei que você teme a Deus. Parte final. Agora eu sei que você teme a Deus. A expressão aqui, agora eu sei, é uma forma de expressar que agora aquilo que estava no coração veio para fora. Foi demonstrado na prática. Foi materializado. Nós não sabemos os expedientes de Deus, os critérios de Deus, mas a gente sabe de uma coisa, que os objetivos de Deus, eles são alcançados, sempre são alcançados. Imagina Deus falando: eu quero que venha para fora o verdadeiro temor de Abraão. Eu preciso que ele passe por essa prova, por esse sofrimento, para que todas as outras gerações saibam que Abraão temia a Deus. Então havia um propósito. Deus trouxe à tona o que o próprio Deus procurava, o que o próprio Deus queria, o que o próprio Deus já tinha visualizado. Agora, só Deus sabia que Abraão tinha essa fé valiosa. Só Deus sabia que Abraão tinha esse temor absoluto. As outras gerações nunca saberiam se Abraão não tivesse passado por aquilo. A provação trouxe para fora aquilo que Deus tinha visualizado. Mas além de revelar a fé e o temor de Abraão para as outras gerações, existe algo ainda mais profundo e particular acontecendo aqui. Porque essa aprovação não era apenas sobre fé sendo testada. Era sobre um Deus sendo relembrado. Olha o que o texto diz. Versículo 13. Agora eu estou terminando. Mais 40 minutos. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos
Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar de seu filho. Versículo 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão já tinha experimentado a provisão de Deus. Sim ou não? Deus já tinha se mostrado um Deus provedor na vida de Abraão, sim ou não? Abraão já teve experiências com Deus. Já tinha ouvido a voz de Deus. Já tinha vivido o milagre de Deus. A sua vida é um milagre ambulante. Mas só em Moriá, no momento da prova mais terrível da sua vida, quando tudo parecia perdido, quando nada fazia sentido, é que ele reconhece de fato Deus como Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Por quê? Porque só na experiência da prova extrema, Abraão compreendeu de forma plena que Deus não é apenas um Deus que promete, Deus não é apenas um Deus que cumpre promessas, Deus é também um Deus que sustenta e provê aos seus. Deus é aquele que provê aquilo que é necessário para o cumprimento do seu propósito eterno. Isso é provisão. Provisão é o recurso exato no momento exato, na hora exata. Talvez você já foi a alguma igreja, ou você já ouviu algum pregador meio maluco, dizendo assim: Jeová Jiré, o Deus da provisão, Deus vai prover um carro, Deus vai prover a casa. Eu já ouvi. Mas quando a Bíblia revela o Senhor como Jeová Jiré, ela não está falando de um Deus que providencia casa, carro. Deus pode fazer isso, claro que pode, mas não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia diz, apresenta Deus como Yahvé Jiré, ela está falando de um Deus que providencia o essencial. E sabe o que é o essencial? É o Cordeiro. É o Cordeiro. A provisão mais urgente da humanidade não é recurso material. A provisão mais urgente é o Cordeiro, irmão. Por isso a melhor coisa que Deus pôde nos dar foi Cristo. É o Cordeiro. É o Cordeiro. Sabe, eu estou encerrando. Essa história de Abraão, ela nos aponta para a maior das histórias. Porque ali perto, nesse Monte Moriá, ali perto, muito tempo depois, muito tempo depois, num lugar chamado Monte Calvário, bem pertinho ali, inclusive, um pai ofereceu seu filho como sacrifício. Foi no Monte Calvário, lugar da caveira. Diferente de Abraão e Isaque, não teve ninguém para impedir. Na história de Isaque, Deus impede. Vem um carneiro, vem uma provisão. Mas com Jesus, o Cordeiro de Deus, não houve nada para impedir. Não teve nenhum outro substituto, não teve uma mão invisível, não teve nada, não teve absolutamente nada. Como diz Isaías, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a sua boca. E o Cordeiro, ele foi morto, irmãos, assumindo o nosso lugar. E eu quero terminar
esse sermão falando sobre adoração, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é o exemplo maior de adoração. Porque ele é alguém que entregou tudo. Ele é alguém que confiou até o fim. Ele é alguém que se sujeitou até o fim. Ele foi um sacrifício agradável a Deus. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. E um dos motivos pelos quais Cristo fez isso foi para restaurar a adoração verdadeira. Agora em Cristo nós podemos adorar em espírito e em verdade. Agora em Cristo nós podemos adorar, aleluia, verdadeiramente a Deus. Temos a conexão com Deus por aquilo que o Cordeiro fez na cruz. Cristo é a provisão de Deus para as nossas vidas. Tudo o que você precisa está em Cristo. Está no Cordeiro. Você não precisa de fortunas. Você não precisa de riqueza. Você não precisa de mais amores. Você não precisa de mais paixões. Você precisa de Cristo, do Cordeiro de Deus. Somente seguindo o seu exemplo, nós seremos verdadeiros adoradores. Porque ele é o Isaac maior, ele é o Abraão maior. O Abraão perfeito, o Isaac perfeito. Aleluia. Eu queria convidá-los a ficar de pé nesse instante. Já estou encerrando, tá bom, irmãos? O que me chama a atenção nessa história, essa bela história que nós ouvimos nessa noite, é que, bem da verdade, Deus não queria a morte de Isaac. O desejo de Deus não era a morte de Isaac. O desejo de Deus era o coração de Abraão. É trazer Abraão de volta para o altar. É trazer Abraão para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Eu concluo esse sermão dizendo que o Senhor está nos chamando nessa noite, Mosaico. O Senhor quer ser tudo em tudo nas nossas vidas. Tudo em tudo. E às vezes nós nos afastamos do Senhor. Às vezes nós nos distraímos. Nós corremos a corrida da vida, preocupados em tantas coisas, atender tantas demandas, atender tantas pessoas. E às vezes a gente esquece do altar. O Senhor quer restaurar o altar de algumas pessoas nessa noite. Eu creio, eu tenho convicção nessa palavra. Talvez o Senhor vai tocar em algumas áreas da sua vida que você não vai gostar. Talvez o Senhor já começou a tocar em algumas áreas sensíveis, algumas áreas complexas. Mas é o Senhor te chamando para o altar. É o Senhor querendo bagunçar para poder alinhar algumas coisas. A pergunta é como que você vai corresponder a tudo isso? Como um verdadeiro adorador que entrega tudo. Um verdadeiro adorador que age com fé em meio à tormenta, sem entender, continua crendo, continua obedecendo, continua servindo. Alguém que se sujeita de verdade, ou como alguém que só adora da boca para fora. Como você corresponderá a tudo isso? Se você estiver no monte do Senhor, o monte do Senhor é o lugar, é o centro da vontade de Deus. No monte do Senhor, Deus proverá. É no monte do Senhor, é no centro da vontade de Deus. É fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. É fazendo aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer.
que a providência do Senhor nos alcançará. Amém? Eu quero orar nessa noite.